Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um tutorial de programação. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que funciona o compartilhamento de informações entre componentes, tá? Hoje, nesse vídeo em específico, eu vou estar ensinando sobre é, meio que uma pequena herança, né, de informações que seria de componente pai para componente filho, né? Então como é que isso funciona? Seria o componente que ele é importado para ser renderizado dentro de outro componente, né, que seria colocado ali no HTML usando o seletor. Eu vou passar a informação desse componente maior que leva o componente filho dentro do HTML dele, que seria basicamente isso aqui, né, que a gente tem. Vou até mostrar aqui para vocês o componente, mas basicamente eu gerei um componente chamado Second Step. Vou explicar para vocês o propósito dele, tá? Esse componente aqui é About. Ele é um componente que é um formulário, tá? E esse formulário é a primeira parte do formulário e o second step, como o próprio nome diz, é a segunda parte do formulário. Então, assim que eu avançar de etapa, a partir de um clique no botão, eu quero passar informações entre o componente pai, que é a base do que é o meu primeiro formulário, e quando eu avançar, eu quero renderizar o segundo formulário. Isso aqui basicamente está sendo um setado de visibilidade, né? Então, quando eu clicar no botão, eu vou mostrar para vocês. Ele vai esconder esse formulário aqui de cima e o app second step, que é o segundo passo para preencher no formulário, ele vai aparecer, né? Esse second step aqui eu gerei ele normalmente usando o ng generate component do próprio Angular, tá? Para quem não sabe, é usado para gerar toda essa base aqui de CSS, arquivo de teste, HTML e TypeScript, tá? De um componente. Então ele cria um componente completo para você. Recomendo que você utilize isso. A gente pode até fazer um vídeo aqui como é que usa direitinho para abrir na pasta, mas não é o foco do vídeo de hoje. Basicamente é que ele generou um componente, certo, com TypeScript, e o que, que vai acontecer? Para você saber qual é o seletor, né, que você vai usar aqui, você só vem aqui, né, no componente que você gerou a partir do ngGenerate do Angular e olha aqui no TypeScript, nessa parte de component. Ele vai estar aqui, ó, app second step. Exatamente o que está aqui, você vai colocar no HTML do outro componente que vai levar esse no corpo do HTML. Então, basicamente, imagine o seguinte: você tem um menu que vai levar como componente um outro componente que é um link que vai dentro daquele menu. É o cenário mais simples para vocês imaginarem. Aqui no que eu estou mostrando, basicamente é um formulário, tá? A primeira parte do formulário é nesse componente todo aqui, tá? E a segunda parte ele também vai dentro dessa primeira parte aqui. Só que a segunda parte eu decidi criar em outro componente. Então imagine que o mesmo que está aqui, né? Esse second step, que é exatamente o que a gente colocou aqui, né? Então você vai abrir, colocar o que a gente acabou de copiar lá do arquivo, fechou aqui. Então seria a mesma coisa de fazer a segunda parte, né, do HTML dessa segunda parte do formulário aqui, né? Então, por exemplo, Ctrl C, vamos no HTML aqui, Ctrl V. Então essa parte aqui toda é representado por isso aqui. Então é como se eu tivesse, se eu colocar essa seletor, né, esse seletor aqui, é como se eu estivesse escrevendo tudo isso aqui, né? Então eu decidi colocar essa parte, segunda parte aqui que está selecionada em azul, que é a segunda parte do formulário que está em processo de construção, dentro de um componente. Basicamente isso, né? Então vamos lá, qual o passo a passo que você vai precisar fazer agora? Você precisa decidir qual a informação que é relevante você passar para o componente filho. No meu caso aqui, ele tem que passar os profissionais, né, que está na variável fruits, mas eu posso até mudar aqui para vocês para ficar mais explicativo, tá? Que vai ser essa aqui. Ele é um observable de string. Opa, não é esse aqui. Fruits, aqui, achei. Esse. Ele é um array de strings, tá? Então, assim, essa variável que eu quero passar, e eu vou até mudar aqui, que vai ser professionals, né? Faz mais sentido. Professional.
Mas são profissionais, tá? Não vou mudar aqui porque deu muito erro e vai tomar muito nosso tempo aqui para ficar arrumando. Então eu quero passar os profissionais que está na variável frutas, que eu tenho que arrumar isso aqui, mas beleza. E o que, que vai acontecer? Para eu poder passar, eu tenho que ir lá no componente que eu criei e puxar esse input aqui que ele está no Angular Core. Você não precisa nem importar aqui, né? Se você digitar aqui @input, que é o que eu coloquei aqui, você inicializa ele, tá? Então você coloca @input, inicializa, ele vai automaticamente importar aqui para você e ele vai. Opa, só deixa eu salvar aqui, galera, rapidamente. E ele vai importar para você. Você coloca aqui o nome, tá, da variável, não precisa ser a mesma que está lá no outro componente, tá? E eu recomendo que você coloque o mesmo tipo. Se não for o mesmo tipo e você passar uma informação diferente, pode dar erro, certo? Então, você colocou aqui, até dar um enter aqui, porque o resto não importa aqui pra gente. Aqui são outras regras de negócio que eu estou colocando aqui da minha implementação. Então, vocês vão até entender melhor porque que é profissionais e tudo mais, vou explicar direitinho. Então, basicamente você colocou sua variável aqui, colocou o tipo dela e você inicializa aqui, pode ser até com valor nulo, tá? Dependendo da estratégia que você quer usar esse dado. Então, como é que eu faço para toda vez que ele mudar lá no componente Py, que é o make project, aqui no meu caso, né? Toda vez que ele mudar os profissionais selecionados que estão na variável fruta, ele selecionar, ele mudar, né? Exibir no outro componente o que foi alterado. Basicamente você coloca o input aqui, né, criar variável, e aqui no make project, quando você for inicializar no HTML, né, usando o seletor lá do TypeScript, que é esse aqui, né, que é o mesmo que está aqui, vamos fazer esse processo de novo. Cada vez que a gente repete pelo menos 2 vezes, que é o que a gente está fazendo, fica mais fácil. Você vai abrir com, eu esqueci o nome disso, que é a mesma coisa que você usa para abrir array, tá? Array, que é o array de string, né, por exemplo, que a gente criou ali. Você vai criar array e se você tiver criado direitinho a variável, como eu acabei de ensinar, né, no TypeScript do teu arquivo, usando o input, né, tem que ser o input, tá? Se você não colocar input no começo e, né, colocar o nome, 2 pontos, tem que ser essa sintaxe aqui, né, que seria basicamente @input, que significa meio que você conseguir imputar do pai para o filho, né? É a intenção desse nome input. Aí você coloca o nome que você quer para essa variável que vai receber esse input do pai, a sintaxe padrão que é o 2 pontos, coloca o tipo e inicializa, tá? Inicializar é basicamente você atribui à variável o tipo que ela é apenas para começar, né? Então toda vez que compilar o programa, toda vez que o programa começar, o valor vai ser o que você colocar aqui. E por padrão no TypeScript você tem que fazer isso, tá? Então essa é a sintaxe. Depois que você colocar isso, o professionals, que é o nome da variável que eu decidi ali para o input, ele vai aparecer aqui, né? Assim como para você, no outro componente, que é o componente Py, é o componente que recebe o outro dentro do HTML. E a gente chama de componente Py. Você vai colocar o que abre, acho que é colchetes o nome, não tenho certeza. Abre colchetes e você vai pesquisar professionals, a variável que você acabou de atribuir. Então, tá feito. Muito simples. Eu sei que no começo pode parecer um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona direitinho. Então, basicamente, professionals, ele vai receber o valor do pai, né, que é esse componente aqui, ó, o fruits, né? Ele vai receber o mesmo valor que está aqui. Eu já fiz, né, a atribuição ali, então tudo que eu selecionar que for armazenado em fruits, ele automaticamente também vai ser armazenado no nosso componente filho, né, na segunda parte do formulário, na variável professionals. E aí eu posso manipular ali para o que eu quiser. E eu vou estruturar para vocês agora tudo que eu ensinei para vocês, tá? Então o que, é que vai acontecer aqui? Esse fruits, né, que são os profissionais, ele é esse aqui, né? Então toda vez que eu mudo aqui, coloco um profissional a mais, ele vai adicionar nessa variável do nosso componente Py fruits, né? Por exemplo, social media, e aqui no caso eu adicionei gestor de tráfego e DevOps, certo? Então esses três estão na minha variável fruits nesse exato momento. Quando eu avançar de etapa, eu preciso que o meu componente filho, que é esse second step,
ele renderize na tela, né, o que foi selecionado. Eu vou até mostrar para vocês aqui, que aqui eu estou selecionando um por um. E aqui eu vou selecionar todos, tá? Só para renderizar mesmo, beleza? Eu vou fazer com o NG4, que aí ele mostra todos. O NG4 basicamente ele vai percorrer a lista e exibir tudo aqui, tá bom, guys? Para não ficar na dúvida. LED, teste. Para ser mais rápido aqui, eu também vou digitar qualquer coisa. Então, basicamente, ele vai passar pela lista dos profissionais que estão sendo armazenados os valores do componente pi, né, que tem a variável fruit. Então, a variável professional do componente filho do second step recebe o valor da variável do componente pi fruits, tá? Que são os profissionais. Aqui o teste. Beleza? Então, né, selecionar aqui todos. E esses quatro, eles devem aparecer ali no componente pi, certo? Aqui está. Só entender porque ele não está exibindo. Faltam três. Aqui, ó, mas a prova que tá funcionando é porque vocês viram que até mudou aqui, ó, né? Tem três agora. Eu só não tô entendendo porque que ele não está exibindo aqui. Beleza. Ah, já lembrei o porquê. É porque eu coloquei um condicional aqui no HTML e eu tenho que colocar algum condicional para ele exibir? Não coloquei. Então por que ele não está exibindo aqui, meu Deus? A gente pode fazer de outra forma. Mas basicamente deu pra ver, né, que tá funcionando, né? Então, porque ele pega aqui, ó, professionals.length. Então, professionals de fato está armazenando. Eu só preciso entender porque que não tá funcionando esse renderizamento aqui do HTML, que é mais simples, mas, né, daí já é show next button. Vou colocar aqui true só pra desencargo de consciência. Mas já deu pra entender, né? Por exemplo. Mas, gente, o que eu estou fazendo? Eu vou até mudar aqui, que fica mais fácil. Bom, vou tentar entender por que tá. Por que não está coisando lá, né? Mas já deu pra entender que tá funcionando, porque o length, ele, à medida que eu selecionar 4, né, no componente pi, lá no filho você vê que fica 4 ou 3, né? Se eu selecionar 3 também fica. Beleza. Vamos ver se HTML aqui. O que está acontecendo? Teste. Ele não tá aparecendo de jeito nenhum. Deixa eu pagar esse CSS aqui. Vou pagar tudo aqui. Deixar só a div. Não sabe porque tem duas divs, gente? Bom, funcionou. Só para desencargo de consciência eu vou tentar resolver esse HTML aqui, mas senão a gente finaliza o vídeo por aqui mesmo. Porque o ideal a gente já fez, né? Let test in professionals. Aqui eu vou dar um P. E aqui eu vou colocar teste. Bom, ele não está exibindo de jeito nenhum, mas pelo menos você pode voltar aí no vídeo. Toda vez que eu testei, ele estava aparecendo aí o ponto length. Vou ver o que está acontecendo aqui nesse projeto, né? Que até então eu tenho que continuar ele, mas hoje já dediquei bastante, não vou ter tempo, tá? Mas deu para vocês verem aí que quando tava de fato
Ó, vou até mostrar para vocês aqui dessa outra forma, porque, por exemplo, explicar melhor. Ó, aqui ele está selecionado o profissional da seleção atual, zero. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui no front desses profissionais aqui, eu vou exibir o da lista, né, o index zero. Então, por exemplo, vamos voltar aqui o componente pi, né, exibir ele aqui na tela. O que vai acontecer? Toda vez que eu selecionar, por exemplo, tô adicionando, adicionei mais. Então, ó, o 0 é o social media e o 1, né, do index, que isso tudo que está sendo armazenado no array. Então, logicamente, se for na ordem que eu coloquei, né, então o social media vai ter o index 0 no array que foi armazenado e o contador vai ter o index 1. Né? Então, se eu avançar aqui, ele exibe social media, certo? Mas se eu colocar aqui e fazer o processo de novo, em vez de zero, né, porque aqui ele está selecionando o zero do valor que eu mostrei lá para vocês atrás, o professionals, que é um array, com index zero. Então, se eu colocar aqui o 1, ele vai pôr o contador. Né, deixa eu selecionar lá novamente, que vocês vão ver. Contador. Aqui, ó, contador. Então tá funcionando. Eu só não entendi porque essa lista não renderizou, tá? Talvez tenha algum erro aqui no console. Mas foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, ficou claro, tá? E aqui também o que tava já comprovando que deu certo, que é o Phantom 2, né? Que é o ponto length. E isso aqui faz parte de um projeto, tá? Espero que vocês tenham entendido a intenção real, que é explicar para vocês a transferência de informação entre componentes, no caso de componentes pais para o componente filho, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se inscreve no canal, tamo junto, valeu, deixa o like e abraço.